Olá, aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou bater um papo sobre como engajar os seus jogadores na partida. Às vezes aquele jogador que está um pouco perdido, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, ou não está aceitando muito bem a proposta do seu jogo, eu vou te dar algumas dicas para que você tente puxá-lo mais para a sua partida e fazer com que ele se encante assim como o resto do grupo com todas as sessões. Fica aí que logo depois da vinheta a gente começa. Sejam bem-vindos de volta. Então, ser mestre de RPG muitas das vezes pode ser um trabalho um pouco ingrato, ou pelo menos uma diversão um pouco ingrata. Afinal, você dedica algumas horas, ou talvez alguns dias preparando uma sessão, acreditando que todos os seus jogadores vão se divertir bastante com aquilo que você fez, e quando você chega na hora da sessão, não é isso que acontece. Sim, é meio decepcionante, você esperava mais daquela missão de investigação, ou você esperava que aquele boss, aquele chefão final, fosse mais odiado pelos personagens e que eles sentissem mais prazer na hora de derrotá-lo. Pois bem, às vezes a maneira como está sendo construída a sua sessão também atrapalha um pouco a maneira como a mesa recebe estes acontecimentos. O que eu vou tentar nesse vídeo é explorar alguns pontos da aventura e algumas coisas que você pode fazer fora de jogo para que os seus aventureiros se sintam mais parte do seu cenário, parte dos acontecimentos e acreditem que eles realmente estão fazendo a diferença a ponto de engajarem-se na aventura e quererem, ansiarem pelas próximas sessões. Então, começando do básico. Quando nós começamos uma aventura de RPG, geralmente nós pensamos naquele grupo de aventureiros, na taberna, reunidos, que vão resolver a primeira briga juntos, e dali eles já vão partir para fazer alguma coisa para o rei e pronto, se tornaram grandes heróis e é assim que segue a história. Eu tenho uma maneira diferente de lidar com as coisas. Eu não tenho nada contra um ou dois jogadores que queiram começar o jogo sendo amigos ou já sendo conhecidos desde sempre, mas eu não gosto de impor a eles que eles já se conheçam todos na primeira sessão e que os personagens deles já sejam amigos e um grupo de mercenários recém-formado. Eu gosto de explorar cada jogador individualmente em uma sessão zero, onde eu pego cada um dos personagens e exploro apenas com o jogador que o criou. Faço uma pequena jornada de um dia que leva ele até a cidade onde todos os outros vão enfim se reunir. Isso é importante porque você começa a mostrar para os jogadores que você não se importa somente com o seu mundo. Você se importa com como os personagens deles se sentem no seu mundo. Afinal, como eles chegaram até aquela cidade? O que levou eles até ali? E, para complementar isso, é importante que você peça para os seus jogadores um background, uma história decente. Que eles montem pelo menos uma página, explicando onde eles nasceram, como era a família deles, os pais dele ainda estão vivos, ele possui irmãos, o que ele fez até chegar nesse momento da vida em que ele parte para o mundo de aventuras. É muito importante isso quando você liga também a parte da ficha chamada de antecedente, porque você vai mostrar para o seu jogador que o personagem dele não é só mais uma peça no meio do mundo. Ele é alguém importante, ele tem uma história e que essa história vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Às vezes ele tem um grande vilão na história dele, que ele vai acabar enfrentando no futuro, ou às vezes ele enfrentou alguma praga, alguma doença, enfrentou alguma grande besta que destruiu sua vila. Depende bastante. Às vezes ele não passou por nenhuma dificuldade, ele é apenas um nobre, fanfarrão que quer gastar seu dinheiro e viajar pelo mundo, e para isso vai encontrar um grupo de aventureiros para compartilhar dessa aventura. Então, para começar, a minha primeira dica para que vocês comecem a engajar mais os jogadores de vocês nas partidas é: tentem fazer uma sessão zero com cada um deles, antes da primeira sessão onde você reúne todos, por mais difícil que isso seja, que seja uma sessãozinha de 1 ou 2 horas com somente aquele jogador, para você dar um pouco de atenção especial para o personagem dele e conhecer também como é o caráter do personagem dele. Coloque ele para tentar interagir com alguns NPCs seus, com o dono da taberna aí sim, onde todos vão se encontrar pela primeira vez, ou numa praça, ou quem sabe em uma biblioteca, castelo, depende de onde sua aventura se passa. Mas o importante é que você faça com que esses personagens se sintam importantes. Dê a eles um pouco de holofote. Eles não precisam ser a principal coisa da história o tempo inteiro. O seu mundo também precisa de se desenvolver. Mas entenda, se todos os seus NPCs tiverem uma história, se todas as construções que eles conhecerem ao longo da aventura tiverem uma história, se todos os lugares que eles passarem tiverem uma incrível história e eles não tiverem por nenhum momento holofote, isso desmotiva bastante os jogadores. E outra, quando você começa definindo algo do antecedente ou do histórico dos seus jogadores, do background deles, quando você diz, olha, isso precisa ser assim,
Por mais fechada que seja a sua campanha, você precisa entender que você já tira um pouco do ânimo do jogador em fazer parte daquele momento. Porque nem todas as ideias que ele tinha na cabeça dele ele vai poder colocar na construção daquele personagem. Ele vai ter limitações. Claro, todos nós sabemos que quando você começa uma aventura nível 1, seu personagem não pode ter o histórico de já ter enfrentado dragões, salvado o reino, salvado 35 vilas e ser a pessoa mais famosa daquele local. Não, isso seus personagens, seus jogadores vão precisar ter a noção de que nem sempre você já começa sendo aquilo que você quer se tornar. O RPG, ele não é sobre pessoas superpoderosas exibindo seus poderes. RPG é sobre a construção de uma jornada. É sobre mostrar como você chegou no lugar que você queria chegar. E aí vive a importância desse background. Ao longo da história, você tem que dar importância para a história dos seus personagens, para o que os seus personagens escreveram e então utilizar ao longo do jogo para desenvolver o caráter deles, tratar sobre o alinhamento e desenvolver também as relações interpessoais no grupo. Isso é muito interessante. Então, a minha primeira dica é essa. Tente focar um pouco na história dos seus personagens. Tente deixar um pouco de lado aquelas coisas que a sua zona de conforto como mestre para abrir-se melhor aos jogadores. Claro, eu não estou dizendo que sempre que os jogadores não entram na sessão ou não fazem parte do jogo como deviam, a culpa é do mestre. Longe disso. Existem muitos jogadores que querem vida mansa ou só querem combate e acabam não fazendo parte do resto do jogo. Mas até eles, você conseguirá alterar com o tempo se você tomar algumas dessas atitudes que eu tomei com as minhas mesas ao longo do tempo, e isso ajudou bastante. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é, peça aos seus jogadores, por menor que seja o tempo deles, que eles tirem um pequeno tempo entre duas sessões para escrever um diário de campanha. O diário de campanha nada mais é do que o seu jogador pegar a ficha dele, ou pegar um caderno, ou caso vocês joguem por alguma plataforma online, escrever na ficha mesmo, num bloco de notas. Escrever o que aconteceu na última sessão do ponto de vista do jogador dele. Não como um narrador observador, mas sim como um narrador personagem. O que o jogador dele achou daquele NPC que eles encontraram? O que o jogador dele achou naquele momento que estava se levantando do chão depois de ter sido derrubado por aquele lobo? Quase morreu? Qual foi a experiência? O que ele sentiu? A partir do momento que você começa a explorar melhor os sentimentos dos personagens, os jogadores começam a perceber o quão é interessante explorar esse sentimento durante o jogo. Então, a segunda dica é essa. Tente pedir para que seus aventureiros escrevam diários de aventura. Isso vai fazer com que eles se aproximem do personagem e ele deixe de ser somente uma máquina de combate. Ele não é mais só uma ficha com status que tem força 20, carisma 20, constituição 20, ele passa a ser uma pessoa de verdade. Esse personagem tem sentimentos, ele começa a explorar todas as partes do psicológico desse personagem. E isso cria sessões muito mais interessantes, porque você vai acabar vendo em certos momentos personagens sentando e começando a conversar, passando uma hora conversando entre eles e você não vai precisar falar nada como mestre. Isso é muito interessante. Então explorar o psicológico desses personagens através dos jogadores. Faça com que seus jogadores sintam-se os personagens na hora do jogo. E não somente o narrador observador que controla ele como uma máquina de combate, certinho? Como terceira dica desse vídeo, eu quero voltar um pouco na primeira, quando eu falei pra você tentar não limitar que os seus personagens comecem, por exemplo, já se conhecendo ou algo do tipo. Imagine a situação. Primeiro cenário, você colocou todos os seus personagens previamente para já se conhecerem em suas histórias. Eles são um grupo recém-formado de mercenários de nível 1 e estão procurando sua primeira missão. Coincidentemente, enquanto todos eles estão na taverna, acontece uma briga. Uma moça, uma garçonete da taverna, é agredida por um grupo de bárbaros. Eles precisam reagir a essa situação, ou eles serão apenas mais pessoas no mundo, assistindo, observando. Você está forçando eles a reagir a essa situação já como um grupo. Então eles vão ter que tomar a decisão como um grupo de como interferir naquela situação. Muitas vezes, os personagens do grupo não têm o mesmo alinhamento, ou necessariamente não pensam da mesma maneira. Se existe um paladino que é leal e bom, e aquele mago caótico no grupo, eles resolveriam esse problema de maneira muito diferente. Então, por que é muito interessante deixar que os seus personagens se conheçam no ato do primeiro problema dentro de jogo? Por exemplo, aconteceu essa cena. Os bárbaros agrediram uma garçonete, estão todos bêbados e o seu grupo, já formado, vai enfrentá-los. Eles vão agir em ordem, já vão agir premeditando as situações, sabendo o que os outros fazem, conhecendo as classes dos outros e vão agir baseados em cima disso. E não somente no que o cerne do personagem deles indica eles a fazerem. Isso quebra um pouco o clima da primeira sessão. Agora imagine um segundo cenário. Os seus personagens não se conhecem. Coincidentemente, todos eles pararam nesta taverna para descansar de uma longa noite de viagem.
essa nem mesmo é a cidade de objetivo deles. No entanto, enquanto estão todos nessa taverna, bebendo em diferentes mesas, eles avistam uns aos outros e um grupo de orcs adentra pela porta. Esse grupo de orcs já bebeu um pouco em outra taverna e eles estão um pouco alterados. A música do bardo não consegue abafar os gritos deles enquanto eles entram pedindo por mais hidromel. Uma das garçonetes os serve e é assediada por eles. Nesse primeiro momento, você já peça as reações dos seus jogadores. O que vocês acham disso? Como vocês lidam com essa situação? É bem possível que os personagens que não são tão leais ou não são bons não vão ligar muito para isso. Vão deixar que eles sigam praticando este assédio ou até mesmo uma agressão, dependendo do ponto de vista do personagem. Outros personagens bons, leais, ou personagens que foram criados ou já passaram por situações semelhantes com alguém na família deles, naquele histórico deles, talvez vão reagir de maneira diferente. Às vezes algum dos personagens não gosta de orcs, tem um problema com orcs, a mãe dele foi assassinada por eles. Essas primeiras reações são interessantes porque enquanto um deles age, os outros estão somente observando. Então, você começa a apresentar dentro de jogo quem é o seu personagem, sem precisar premeditar ou combinar nada com o resto da mesa. O jogador tem a liberdade de agir como ele, pelo menos por um momento sem um grupo. Ok, vamos supor que ninguém fez nada. Os orcs procedem com o assédio e começam a ficar um pouco violentos. O dono da taverna tenta afastá-los, falando que eles não são bem-vindos ali, e ele é empurrado. Um dos aventureiros se levanta e se coloca entre o dono da taverna e os orcs. Então, aqui, claramente, este aventureiro que se levantou estará em desvantagem contra os orcs que estão ali. Ele é somente um. Personagens bons, geralmente, que estão vendo que aquele evento, ou pessoas de boa índole, não necessariamente que são bons por natureza, vão querer intervir, ajudar a pessoa que está em desvantagem, pois ela está tentando fazer o bem, algo bom. Isso não é uma motivação bastante ainda, talvez, para aquele ladino entrar no problema. Afinal, para que ele vai se machucar por pura benfeitoria? Isso não faz sentido com a ficha dele, com o antecedente dele, então ele fica na dele. Os outros jogadores podem achar isso estranho, mas lembre-se, os personagens não sabem quem é aquele ladino, não sabem que é um jogador que está o controlando. Então, se ninguém cometer o ato do metagaming, de compartilhar o conhecimento do jogador com o personagem, tudo segue tranquilamente. Você está conhecendo mais ainda quem é aquele personagem lá no cantinho que ainda não se levantou. Ok. Neste cenário, ninguém se levanta. Somente o paladino vai tentar proteger aquela moça e o taberneiro. O taberneiro então grita: "Socorro! Me defendam! Pagarei tantas moedas de ouro àqueles que salvarem esta taberna desses ogros terríveis!" Percebam que ogros aqui não foi usado como raça, mas sim como uma ofensa do taberneiro. Então, o grupo, aquele ladino, ou aquelas outras pessoas que não se sentiam motivadas o bastante apenas por altruísmo a ajudar a mulher e o taberneiro, agora tem outro incentivo: o ouro. Você acabou de criar uma situação onde muitos personagens vão finalmente se sentir induzidos a resolver o problema. Aí você vai vir, mas então significa que eles só vão agir por ouro, isso vai criar um costume neles ao longo da aventura. Eu discordo. Essa é apenas uma primeira situação para que você veja como eles vão reagir ao longo da aventura às diversas coisas que você vai propor a eles. Porque o que acontece? Pode ser que ao longo da aventura, o clérigo, o paladino, ou aquele mago bom, aquele feiticeiro de boa índole, acabem colocando alguma coisa boa na cabeça do ladino, ou o contrário, o ladino acabe corrompendo eles um pouco, eles se tornem um pouco menos previsíveis, não ajudem tanto a não ser em troca de algo. Então, quando você constrói uma primeira sessão em que os seus aventureiros não se conhecem e eles têm o tempo de fazer a análise dos outros personagens enquanto engajam no primeiro combate, você vai ter uma aventura e uma sessão muito mais interessantes, porque você vai começar a construir relações. Relações que, caso você tivesse usado aquele modo na qual os aventureiros já se conhecem a partir da primeira sessão, você não estaria construindo. Eles teriam que construir no background, no histórico deles. Quando você força, dentro do jogo, os aventureiros a construírem relações, é possível que dentro das suas primeiras 20, 30 sessões, eles não se tornem reais amigos. Eles estejam agindo por interesse, eles estejam agindo porque existe um mal maior os unindo. Eles não se tornaram amigos, não teve um romance, não teve algo do tipo. Então é muito interessante você construir o jogo dessa maneira, e isso prende muito mais os seus jogadores porque eles não foram obrigados a começarem como amigos. Eles tiveram a chance de discutir, de debater, de serem desconhecidos. Se um deles morresse, não faria diferença para o outro, porque eles não se importam, eles ainda não são, não tem aquele sentimento de família entre eles.
Então, essa é a minha terceira dica. Tente sempre começar as suas aventuras com os seus aventureiros de maneira independente. A não ser que já seja um grupo que joga junto há muito tempo, ou uma aventura que você esteja recomeçando, tente sempre fazer com que eles se apresentem primeiro para o mundo, depois uns para os outros. Entendeu? Bem, para o vídeo de hoje não ficar muito longo, eu vou acabar o Papo de Mestre por aqui. Essas são 3 das dicas que eu tenho para você tentar engajar melhor os seus jogadores na partida. Vou voltar com mais algumas depois. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!